Felícia. A Felícia ficou com um moreno, né, um preto lá, chamado José, né, o Zé Limão, que esse que foi ter o maior movimento que ele teve com o jesuíno, que nós vamos entrar nessa história. Então, esse Zé Limão era criado por Felícia, como se fosse um escravo de dentro de casa. Tá? Então, tem todo esse contexto dessa história que é relatado no livro de Alice Barreto, que os Limões eram escravos de Zé Lobo e Felícia, e eles tiveram a oportunidade de ir para essa guerra do quebra-quilo e lá se deram bem. Né? Não sei de que forma eles se deram bem, mas saíram ganhando alguma coisa e compraram suas alforrias, e ela ficou com o rapaz lá. Vamos lá. Veja só, é interessante, você fez uma contextualização para que o nosso público entenda. Aí vocês vão no Google depois, nos livros de história, e ver o quebra-quilos, né? Exatamente. Situar a família Limões, que eram negros escravizados, dentro do quebra-quilos. Aí você percebe o contexto histórico da família Limão. Né? Até então, nada de jesuíno, né? Não. Nada de jesuíno, apenas ainda não chegou. Ilustrou aí a figura dos Limões. Né? Exatamente. Agora vamos dar um pulo e vamos lá. E como é que jesuíno entra na história? História? Pois bem, naquela época o Zé Lobo já tinha falecido e Felícia era viúva que comandava a fazenda do Riachos, né? É uma grande fazenda que fica localizada entre Patu e Catolé do Rocha. E né, numa dessas feiras que tinha naquela região, a Felícia se encontrou com o pai de jesuíno brilhante, o João Alves, e pediu emprestado a ele, que ela estava precisando de uma junta de bois para consertar o açude da fazenda dela. E o João Alves, tranquilamente, pode levar. Então, emprestou. E aí, quando terminou o serviço, tá, a Felícia, né, ou seja, pediu para devolver os bois lá na fazenda de João Alves, mandou o negrinho, o Zé Limão, que era um escravo de dentro, aquele menino criado pela família, o mais mimoso, ou seja... Seria um escravo doméstico. Doméstico. A Felícia gostava muito dele, era criado como se fosse um filho, não como escravo, né? E aí mandou. E ele era um meio atrevido. Chegou lá na fazenda Tuiuiu, de propriedade de João Alves e de Jesuíno, e veio entregar essa junta de bois. Chegando lá, ele não foi muito respeitoso. Tá aí os bois que Dona Felícia mandou. Aí o velho pediu para ele guardar lá no curral. Ele disse que não ia não, porque não era obrigação dele. Então ali já houve uma situação que ele já tinha de respeitar, porque naquele contexto, daquela época, tinha que tirar o chapéu, respeitar o mais velho, tinha esse costume. E ele já não fez isso. Então já começou o primeiro impacto, né? O segundo impacto, ele disse, eu não vou botar os bois lá porque não é meu serviço. Jesuíno estava escutando isso, estava fazendo a barba lá e disse, meu pai, esse moleque não foi atrevido, não deveria ter respondido dessa forma. Ele merece a ligeirada. E aí o Zé Limão, muito atrevido, disse, pois vem a maré de lá para cá. E o que é uma ligeirada? Uma ligeirada, ou seja, é um tipo, um cipó ou uma tira de couro. Sim. De se bater em animal, uma ligeira, né? E dá uma cipuada, como se diz, uma ligeirada, isso, né? Uma surra, né? No negrinho, né? O termo daquela época, estou dizendo que é o contexto daquela época, né? De certo. 1871, né? Em 1871. Então, o Zé Limão, atrevido, disse, pois vem amarelo, chamou, que Jesuíno era um caboclo bem amarelo, né? Fazendo aqui um pequeno parente que Jesuíno, ele nasceu no Tuiuiu em 1844 e com 25 anos, ou seja, em 1871 foi que teve esse movimento. Até então ele não tinha nada a ver com história de cangaceiro, de cangaço, não tinha nada a ver. Ele era um homem
do campo, ajudava o pai, exímio atirador, ambidestro, entendeu? Ajudava o pai. E aí foi que teve esse episódio. Eu estou contando essa história em detalhes, que Jesuíno estava fazendo a barba, e aí teve essa discussão, porque o Alício Barreto foi quem relatou isso no livro dele, Solos de Avena, tá? E ele colheu do próprio João Alves, o irmão de Jesuíno, que fazia parte do bando. Ele já estava com uma certa idade, o Alício Barreto ainda conheceu ele, fez essa entrevista oral e ele relatou toda a história. Então, esses detalhes que eu estou contando aqui a você, encontra-se no livro Solos de Avena, de Alício Barreto, lá de Catolé do Rocha. Então, e aí, quando o Zé Limão diz, venha para cá, Amarelo, venha dar em mim, se você realmente é poderoso. E aí Jesuíno não contou conversa. A ligeira estava assim no torno, foi lá e deu uma ligeirada. E aí, o negrinho chegou na fazenda do Riacho, chorando muito, contou a versão dele para a dona Felícia, que gostava muito dele, e reuniu assim os irmãos, a família Limão da região, os irmãos dele, que tinha vários, né, o Honorato, o Chico e outros, e contou toda a história, e os Limões se prepararam para fazer a vingança em cima de Jesuíno. E o próprio pai de Jesuíno Brilhante, o João Alves de Melo, disse, meu filho, você não deveria ter dado nele, porque, ou seja, vai gerar uma confusão muito grande realmente, ou seja, vai mudar toda a história, né? Ninguém sabe o que é que ele vai contar lá, né? Vai contar a versão dele. E aí os Limões, né, se prepararam para pegar Jesuíno Brilhante. Aí pode continuar a história? Bota, eu tô aqui, já tô empolgado aqui. Beleza. Anda rocha aí. E aí, numa noite de Natal, na comunidade Conceição, que fica próximo à Fazenda do Riacho, que fica entre Patu e Catolé do Rocha, uma comunidade bem... muita gente, tem a igreja, o padre na época era o padre Felipe, né, o pároco da igreja da Conceição, e as festividades daquela região lá, daquele setor ali, Patu e Catolé do Rocha, as festividades eram realizadas lá. E aí ele sabia que Jesuíno ia para essa festa de Natal, que ele nunca perdia com a família. Os Limões foram para lá esperar Jesuíno para descontar, para dar uma surra nele. Só que eles esperaram e Jesuíno não foi. Por algum motivo ele não foi. Quem foi que estava lá? O irmão de Jesuíno, Lucas Alves, estava lá. Ele não sabia de nada o que estava acontecendo. E aí o Honorato Limão mais os demais, e cadê seu irmão? Não veio não? Eu disse, não estou sabendo de nada. Aí, então já que Jesuíno não veio, vou pegar você mesmo. Aí ainda deram uma cipuada em Lucas, ele correu. Lucas correu, e ele correu na frente, naquela época muito escuro. Por trás da igreja da Conceição fica localizada a residência do padre Felipe. O Lucas entrou na casa, só escapou porque se escondeu debaixo da saia de uma escrava. Aquelas escravas que estavam com aquele vestidão longo, se preparando para a noite de Natal, estavam no quarto e eles queria se esconder de qualquer maneira. A única maneira foi entrar debaixo da saia da escrava, né, a chamada Negra Zefa. E quando os Limões passaram perguntando, não viram ele não? Não vi nada não. Deve ter passado aí pelo muro e foi embora. Foi como o Lucas escapou. Aí os Limões disseram, não, mas nós vamos pegar ele no outro canto. Vamos pegar ele em outra oportunidade. Peraí. Tá ficando